A nossa mensagem hoje, dando continuidade ao Sermão do Monte, ela tem como título Como é ser um filho de Deus. Como é ser um filho de Deus. Quando alguém olha para nós e conhece os nossos pais, alguns irmãos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer os pais deles depois que eu conheci os irmãos. E quando eu vi os pais, eu disse assim, fulano parece com o pai ou com a mãe. O jeito de falar, a maneira como se expressa, a maneira como senta, a maneira como anda. Você também, quando vê os filhos, quando você vê alguém conhece, né, os nossos filhos, olha e diz assim, esse menino puxou a mãe, esse menino puxou o pai, essa menina puxou... Ou seja, quais características os seus filhos puxaram de você? Quais características eles aprenderam de você? Ou você que é filho, quais características você aprendeu com seus pais? Ou você percebe na sua personalidade, no seu jeito de ser, que reflete muito de quem o teu pai é, de quem tua mãe é. E quando a gente se refere a ser filho de Deus, quais características então nós deveríamos revelar quando somos filhos de Deus? É exatamente sobre isso que a gente vai pensar. A palavra de Deus, ela nos diz que quando nós compreendemos a respeito da pessoa de Jesus e nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós nascemos de novo. Nós nascemos da água e do Espírito. E ao nascermos de novo, nós nascemos em Cristo. E por isso, então, nós passamos a revelar características de um filho de Deus, porque nascemos de novo. O Sermão do Monte, que é esse sermão que nós estamos estudando, ele tem uma estrutura que a gente tem compreendido e tem acompanhado, que começa com as bem-aventuranças, revelando quais são os aspectos que aqueles que foram alcançados pela graça revelam em suas vidas, que tornam estes verdadeiramente felizes. Estes felizes devem existir para gerar um impacto no mundo, como sal e como luz na sociedade. Esses também, eles são confrontados por um mundo infeliz, por um mundo que não é bem-aventurado. E ao serem confrontados por esse padrão mundano, eles serão perseguidos por causa da justiça. Os piedosos padecerão perseguição. E por isso, para que eles possam se manter firmes no caminho, eles precisam compreender qual é o padrão que o Senhor espera dos cidadãos do reino de Deus. E esse padrão, então, é o padrão pelo qual Deus vai julgar o mundo. Deus vai julgar os homens a partir do padrão que é conhecido como a lei de Deus, que a gente tem visto os 10 mandamentos, como de fato no Antigo Testamento assim era apresentado. Mas nós estamos entendendo que esses 10 mandamentos aqui, eles estão sendo interpretados por Jesus ao confrontar a condição cultural e de ensino dos mestres daquela época. Jesus nos apresenta essa estrutura, muito parecida com a estrutura da lei, confrontando os aspectos que os escribas ensinavam, apresentando os aspectos quando ele diz, eis que vos digo. Jesus fecha então a ideia, como vimos na semana passada, com a percepção da cobiça, e que por muitas vezes a cobiça nos leva a invejar, nos leva a querer vingança, nos leva a usar a lei como um meio para obter um fim pessoal. É aqui então que Jesus finaliza essa compreensão da lei perfeita, da lei moral do Senhor, com a ideia da nossa reação para com aqueles que estão ao nosso redor, que são chamados pelas Escrituras como o nosso próximo. Após finalizar esse trecho, então, Jesus ele vai falar sobre a intimidade que nós temos como filhos de Deus. Mas antes de falar sobre essa intimidade que nós temos com o nosso Pai, com o nosso Deus,
ele vai fechar a ideia do que é a característica principal na reação e na ação de um filho de Deus, para então, no capítulo 6, ele mostrar como é a característica desse relacionamento de intimidade entre o pai e o filho, entre Deus e nós como filhos de Deus. Antes disso, a gente vai então compreender como é esse relacionamento com o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? E como de fato esse relacionamento vai revelar o principal atributo que nos faz ser filhos de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Vamos ler do 43 ao 48. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. O que nós temos aqui no início desse texto é a mesma estrutura. Vocês ouviram, vocês aprenderam. A cultura da época de vocês ensinou a seguinte coisa: os mestres da lei ensinaram a você a seguinte ideia. Verso 43. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse era o ensino dos escribas. Ame o seu próximo. Então você vai ter que selecionar uma pessoa que você considerará o seu próximo e amará essa pessoa. Você escolherá então, você irá classificar uma outra pessoa como seu inimigo. E esse inimigo você odiará. Fará o inverso do amor. Você manifestará o ódio. O mais interessante é que não existia, irmãos, na lei, no Antigo Testamento, nada que dizia algo sobre odiar os inimigos. Mas aí você pode se perguntar, de onde vem essa ideia? Como é então que os escribas inventaram isso? De onde eles extraíram essa interpretação tão equivocada? Por que eles inseriram isso dentro do ensino a respeito do amor? Fazendo algumas pesquisas, eu encontrei então um comentário do Dr. Martin Lloyd Jones em seu livro O Sermão do Monte. E ele chega a uma conclusão interessante a respeito disso. Ele indica a tese de que a nação de Israel era uma nação dominada e oprimida pelos romanos. Em sua história, era uma nação guerreira. Era uma nação que conquistou espaços por meio da batalha. A nação de Israel era uma nação que, em seu histórico, ela tinha vitórias por guerras propostas por Deus para conquistar as promessas de Deus. Esse povo derramou muito sangue. Seria muito natural, então, enxergar o próximo como alguém que deveria ser amado, protegido, alguém que é alvo das promessas de Deus, alguém que é da mesma nação escolhida por Deus, e encarar os inimigos como os povos opressores, as nações que deveriam ser vistas e que deveriam ser derrotadas para fazer avançar os propósitos da nação divina de Deus. Por isso, então, seria muito natural você olhar para adversários, para aqueles que se colocam contra os propósitos que você encara como divinos para a nação, você encará-los como inimigos. Então seria muito natural você olhar para um romano e chamá-lo de inimigo do povo judeu.
Afinal de contas, era a nação que oprimia e deveria ser derrotada por uma guerra, assim como as nações anteriores no Antigo Testamento foram derrotadas pelas guerras que Deus mandou que o povo lutasse. Mas seria isso a vontade de Deus para o seu povo? Quando se referiu às guerras no Antigo Testamento e quando chamou o povo a combater as impiedades daquelas nações, seria apenas uma disputa entre povos, nós contra eles? Obviamente nós sabemos que Deus chamou Israel a julgar os outros povos por meio de suas guerras. Nós temos ali no Antigo Testamento, inclusive se você quiser compreender um pouco mais sobre como era o comportamento das nações vizinhas, existe um livro de um autor chamado André Henke. Esse livro é Os Outros da Bíblia. O André Henke, ele é um brasileiro, historiador, pastor, e ele fez uma pesquisa sobre as questões históricas das nações que Israel guerreou contra elas. E é muito interessante quando você começa a entender o quão perversas aquelas nações eram. E por que então Deus mandava que eles fossem exterminados? Coisas abomináveis eram realizadas. Vai lá dar uma lida no livro que você vai ver. Sacrifício de crianças, crimes de pedofilia, estupro, diversas coisas terríveis que aquelas nações faziam. E então Deus dizia: eu não quero que vocês se misturem com elas. Eu quero que vocês tirem essas nações do meio de vocês. Eu quero que vocês derrotem essas nações. Não havia diplomacia, não havia diálogo com uma nação ímpia e suja como aquelas nações. Então Deus havia chamado Israel para ser, da mesma maneira, o braço do juízo de Deus contra o mal daquelas nações. Então Deus executava o seu juízo usando o avanço de Israel em direção à terra prometida para julgar as nações ímpias ao seu redor. Esse era um ponto. Quando então a nação estava agora dentro do seu território e passou a ser oprimida pelos romanos, era muito natural você fazer uma leitura do Antigo Testamento e enxergar então que você tinha de fato que amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Se necessário for, fazer guerra e matá-lo. Então, não é tão estranho, não é tão esquisito que um escriba ensinasse isso e as pessoas aceitassem de bom grado essa percepção. É mais ou menos o que acontece conosco hoje, se você pegar um criminoso que comete determinados crimes e você dizer que aquela pessoa precisa ser amada por você. É muito natural a gente achar, no nosso senso de justiça pessoal, a gente achar que aquele criminoso merece nada mais que o nosso desprezo, nada mais que o nosso ódio, nada mais que o nosso desejo por justiça. Nessa mesma perspectiva, a gente pode compreender então o que significa amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. No entanto, o que nós vemos aqui é que Jesus, ele tem sempre um eu, porém, vos digo. E é isso que faz o Sermão do Monte ser um sermão tão difícil de ser engolido. Outra importante palavra que a gente vê nesse texto é o termo o seu próximo. Além da ideia do inimigo, que não está contido no Antigo Testamento, na lei a respeito do amor, nós vemos também a ideia de o seu próximo, que é um termo usado por Jesus várias vezes em parábolas e em ensinos. E aqui também, mais uma vez, é usado. Para compreender o uso desse termo, a gente vai então recorrer a um outro texto que nos explica o significado da palavra o seu próximo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. E a gente vai ver uma parábola muito conhecida, que inclusive já foi até motivo de filmes e tudo mais. É Lucas capítulo 10, do verso 25 até o verso 37, a conhecida parábola do bom samaritano. Nós vemos o seguinte, Lucas capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. Eis que certo homem, verso 25, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Eles adoravam fazer isso.
e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O que nós vemos aqui, então, logo na sequência, é que Jesus diz assim. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Irmãos, o grande desafio é nós compreendermos que quando Jesus apresenta o conceito para esse mestre da lei sobre como então interpretar e praticar a lei, ele finaliza o seu ensino afirmando, diante das próprias palavras do homem, que o amor então a Deus e o amor ao próximo é aquilo que de fato resume toda a lei. Nós vemos em outro texto que Jesus faz isso. Toda a lei se cumpre no amor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. É interessante que se a gente quiser recorrer lá aos 10 mandamentos, a gente vai entender exatamente isso. Não sei se vocês lembram que os 10 mandamentos, eles se subdividem em 4 primeiros mandamentos que se referem ao meu relacionamento com Deus e os 6 últimos mandamentos que se referem ao meu relacionamento com o mundo ao meu redor, contando o meu próximo e contando as coisas que Deus me dá, ou que Deus não me dá. Então o que nós temos aqui é, os 4 primeiros mandamentos podem se resumir em amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos podem se resumir em amar ao próximo como a ti mesmo. Então todos os mandamentos se resumem na ideia do amor. Ame e você cumprirá a lei. Jesus então chegou para esse homem e disse: como você interpreta a lei? Ele diz: olha, para que eu possa cumprir a lei e herdar a vida eterna, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Jesus então responde: você respondeu bem, faça isso e você viverá. E aí, obviamente, dentro da perspectiva de que o meu próximo é aquele que eu escolho ser meu próximo, e meu inimigo é aquele que não é meu próximo, eu posso então muito facilmente amar o meu próximo e odiar o meu inimigo. Algumas compreensões a gente precisa ter cuidado. Um dos graves problemas da nossa geração, que também era um problema da geração de Jesus e é um problema que vai percorrer toda a história, é o fato de que nós somos influenciados pela cultura que nos cerca. É por isso que no Antigo Testamento nós vemos Deus dizendo: não quero que vocês se misturem com essas nações, porque se vocês se misturarem com essas nações, vocês vão perverter a minha lei, vocês vão perverter o serviço que vocês devem a mim, vocês vão ser uma nação que vai se perverter. E é exatamente isso que a nação de Israel fazia, ela se pervertia porque ela se influenciava pelas outras culturas. Nós temos as mesmas coisas. Nós somos um povo de Deus que é sal e luz no meio dos ímpios, e nós temos uma cultura ao nosso redor que se apresenta por meio de filmes, de séries, na escola, na universidade, nos nossos vizinhos, nos nossos parentes. Nós estamos sendo bombardeados constantemente com conceitos equivocados. E alguns desses conceitos equivocados, primeiro é sobre o que é o amor. Segundo, é sobre o que significa amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. São duas concepções que estão em voga, principalmente por causa do amor. Primeira coisa que você precisa entender, meu irmão, é que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Certo? A Bíblia nos diz que Deus é amor. A Bíblia não nos ensina que o amor é Deus. Pastor, que diferença faz? Toda diferença. Porque amar é um ato divino, mas não é o ser divino. O ser divino ama, o ser divino é amor, ele é a essência do amor. Mas no momento em que o ato de amar, o meu ato de amar, torna-se Deus, significa dizer
que esse ato é Deus, e não é Deus. É uma imitação daquilo que Deus é. Amar é refletir um atributo divino. Não é ser Deus. Qual é o problema do mundo hoje quando diz que o amor é Deus? É porque o mundo repete o jargão que o amor vencerá. Tudo se resolve com o amor. O amor unirá todos os povos. O amor vencerá as barreiras. O amor responderá a todas as coisas. Aí você pergunta, quem? O quê? O que é amor? Que amor é esse que você diz que resolverá todas as coisas? O que esse amor fará para resolver todas as coisas? Essa é a grande questão. O amor passa a ser um conceito vago, em que qualquer pessoa pode inserir o que ela acha que é amor. E aí esse amor sendo Deus é o que tem destruído a nossa geração. Porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. Por que isso é tão importante nós entendermos? Porque, primeiro, o conceito do amor nos ensina a respeito do que Deus faz para provar o seu amor para conosco. O fato de Deus ser amor nos revela que Deus faz coisas que são inerentes a quem Ele é. Por exemplo, se você oferecer para um gato peixe, não sei se lá em casa tem 2 gatos. Se você comprar sardinha, você vê os bichos doidos. É impressionante. O cheiro do peixe enlouquece eles. Ficam tudo... Mas a cachorra não tem a mesma reação. Por quê? Porque esse ato é inerente da essência de quem ele é. O gato gosta de peixe, se sente atraído por peixe. É inerente a quem ele é. Então esse ato de desejar o peixe é inerente ao ser gato. O ato de amar é inerente ao ser de Deus. Está entendendo? Sei que parece ser muito filosófico, né? Mas espero que você entenda. Então, o ato de amar é inerente ao ser de Deus. Por quê? Porque Deus, em essência, Ele é amor. Mas o seu amar nem sempre revela o caráter de quem Deus é. Porque às vezes você escolhe amar uns e não amar os outros. E aí é que está. O que é amor? Essa é a grande questão. Se eu digo que eu amo como Deus ama, eu preciso primeiro entender como Deus ama, para dizer então que eu amo como Deus ama. Mas se eu tenho uma concepção diferente do que é amor, e eu digo que eu amo como Deus ama, na realidade o que eu estou fazendo é escolher quem eu amo. Eu amo o meu próximo e odeio o meu inimigo. Isso não é refletir o caráter de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é entender o que é amor. Deus é amor. Então eu preciso entender quem Deus é, para eu entender o que é amar. A segunda coisa que a gente precisa entender aqui é o que é amar ao próximo como a si mesmo. Um dos grandes sofismas atuais é dizer que você, guarda isso no coração, pelo amor de Deus, abre aí o teu celular aí e começa a gravar o que eu vou dizer. Porque, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir jamais nenhum de vocês dizerem isso que eu vou dizer. Porque se eu ouvir, eu vou dizer, meu irmão, está reprovado. Vou pedir para Jesus riscar seu nome do livro da vida. Brincando, viu, gente? Olha, você tem que aprender a se amar. Porque se você não sabe se amar, você não vai amar os outros. Porque Jesus disse que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu sei me amar, eu vou amar os outros. Gente, isso é uma heresia, gente. Isso está errado. Isso é inserir uma interpretação que a Bíblia não tem. Na época de Jesus, não existia a psicologia maslowiana, de Maslow, que afirma a ideia do auto... Esqueci o nome da... Autoestima. Obrigado aí, quem falou foi o Espírito que lhe... Autoestima.
Sabe quem criou a autoestima? Satanás. Porque ele se achava muita coisa. Por isso que ele caiu. Não pense de si mesmo além do que convém. Sabe o que você é, meu querido irmão? Vou destruir tua autoestima. Sabe o que tu és? Pecador, merecedor do inferno, pó, que está envelhecendo e vai morrer e vai ser comido por bicho no final. É isso que tu és. Eu não vou mais para essa igreja porque ela destruiu minha autoestima. Amém, vai, em paz. A autoestima é uma doutrina criada por Satanás. A nossa alegria não está no alto amor. O nosso problema é se amar, irmãos, mais do que deveria. Esse é o nosso problema. Nós nos amamos muito. Não, eu não me amo. Se ama sim. Se tiver uma barra de chocolate doido para comer e chegar alguém, você oferece essa barra de chocolate desejando que a pessoa peça toda a barra de chocolate para ela e você dá de bom grado? Ou você oferece dizendo, por favor, não aceite para que eu possa comer sozinho e encher meu bucho e ficar com ele doendo, todo de chocolate? Sabe o que é isso, gente? É amor próprio. Sabe o que é amor próprio? É o desejo de autopreservação. Sabe o que é amar o outro? É colocar-se em lugar do outro. Isso é amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amar é isso. Então nós, naturalmente, queremos ser preservados. Nós queremos farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a nossa filosofia de vida. Nós somos assim. Você pode dizer que morre de amores e paixão pelo seu cônjuge. Mas quantas vezes você diz assim, se ele quisesse o que eu quero, era tão bom. Quantas vezes você tem raiva porque ele não quer o que você quer, porque você acha que o que você quer é melhor do que o que ele quer? Não é assim? A gente sempre se acha, gente. Nós somos naturalmente egoístas, nós somos naturalmente e visamos a nós mesmos em primeiro lugar. Essa é a nossa natureza. Nós já nos amamos mais do que o normal. A gente já se ama. A gente quer ser servido, a gente quer ser visto, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser tudo aos olhos dos outros. Nós queremos ser os primeiros. É isso que significa o amor por si mesmo. Então, quando o texto diz, ame ao próximo como você já se ama, o que o texto está dizendo é o seguinte, meu querido, do mesmo jeito que você quer ser servido, sirva ao outro. Do mesmo jeito que você quer ser tolerado, você não erra, você não quer que os outros aceitem seus erros. Então aceite os erros dos outros do mesmo jeito que você quer que aceitem os seus. Tolere o outro do mesmo jeito que você quer ser tolerado. Faça para o outro o que você quer que os outros façam para você. Queira para o outro que ele ganhe aquilo que você gostaria de ganhar. Seja para o outro o que você gostaria que o outro fosse para você. Isso significa amar a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então não tem nada a ver com autoestima. Você tem que aprender a me amar. Você já sabe se amar, meu amigo. Você sabia que até mesmo as pessoas que dizem que têm baixa autoestima, a baixa autoestima dela é fruto de uma autoestima? Deixa eu te explicar por quê. Vamos lá. Vamos psicologizar aqui agora, né? Olha, ninguém reconhece o meu valor. As pessoas não sabem quem eu sou. Se elas soubessem como eu sou inteligente, como eu sou especial, como eu sou massa, como eu sou o cara. Mas ninguém me valoriza. Ninguém olha para mim. Ninguém me dá valor. Sabe por quê? Acho que é porque eu sou buchudo. Acho que é porque a careca está aumentando. Eu só acho que é porque, não sei, é por causa, ou seja, você implicitamente você se acha. E como os outros não acham o que você se acha, aí você acha que é pouca coisa.
Aí vem as mídias sociais para a gente ficar o tempo inteiro vomitando que a gente é. Eu sou, eu sou, eu sou. É a foto da cara, é a foto da cara assim, é a foto da cara assim, é a foto da cara assim, é a foto da cara. Sempre dizendo assim, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Ainda põe lá, te amo, Deus. Não, eu me amo, Deus. Eu me amo, eu sou lindo, eu sou massa, eu sou inteligente, eu sou o cara. Por favor, me chamem de lindo, me chamem de inteligente, me chamem de gostoso, me chamem de um bocado de coisa. Porque eu sou e vocês não estão vendo, olhem para mim. Olhem para mim. É isso que as mídias gritam o tempo inteiro. Aí você posta uma foto, ninguém comenta, aí você, ninguém me reconhece, ninguém gosta de mim. Ninguém me quer. Igual aquele urso lá de Pica-Pau, né? Empurrava o bucho para baixo assim, e saía assim, ninguém me quer. É assim que a gente é, não é? É assim que nós somos. Então você precisa primeiro entender isso. O que é amar o próximo, como você ama a si mesmo. Vai ficar cada vez mais claro para você. Cuspi aqui, ó, sou um cuspidor. Ninguém reconhece que eu sou um cuspidor. Vamos lá entender então o verso 29, quando ele diz assim: querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Aí agora Jesus, rapaz, eu acho que o cara ia debater com Jesus e ele saia todo arrebentado. Coração todo quebrado. Porque, meu amigo, realmente é Deus aqui, viu? Ele chegou e disse assim, olha, verso 29. Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem qualquer. Ninguém sabe que homem era esse. Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. E caiu nas mãos de alguns ladrões. Pessoas ruins pegaram esse homem. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, um homem santo, um sacerdote, escolhido para ser aquele que leva as ofertas ao Senhor, sobe no altar santo, homem de Deus, você toca na veste dele, você cura catapora, homem santo, servo de Deus, o cara, o sacerdote. E aí eu acho que eles ouvindo a história, né? Jesus contando a parábola, eles ouvindo essa... É claro que Jesus vai dizer que o sacerdote vai ajudá-lo. Afinal de contas, um sacerdote, coitado do homem lá, precisando, provavelmente esse homem é um judeu. Ele estava indo para Jerusalém, então provavelmente ele era um judeu. Ele estava indo peregrinar, um homem religioso, um homem de bem, um homem de uma boa família. E aí o sacerdote ia passando, por casualidade, é claro que esse sacerdote vai ajudar. E ele lá, ouvindo a história. E vendo aquele homem, passou de largo. Desprezou o cara. Vige, não vou melar minhas vestes sagradas de sangue. E passou. Aí o texto continua dizendo, de igual modo, um levita, eita, olha só, cadê o pessoal da banda? Um levita, viu gente? Vocês são levitas? Acho que não, né? São da tribo de Levi, né? Então não é levita não. Mas um levita, descia por aquele lugar, um levita, né? O sacerdote, realmente tem alguns sacerdotes que os caras são complicados, não vê lá os filhos de Eli? Os caras eram complicados, realmente eu acho que Jesus está querendo ensinar isso. Então é isso, eu acho que agora o levita, Davi era levita, Davi não levitava, né, mas tocava músicas que os levitas cantavam. Aí Davi era um grande, né, músico, não no sentido da tribo, no sentido da música. Então ele vai ajudar. Vendo, passou de largo. Certo samaritano, não, peraí, é claro que esse não vai ajudar. Samaritano é gente ruim. Samaritano, tá doido. Samaritano é um povo nojento. É um povo ruim. É um povo que não presta. É uma miscigenação qualquer, um povo revoltado que fica se rebelando contra Jerusalém,
filho de um bocado de miscigenado lá, uma mistura louca que não deveria existir, um povo que não presta, povo ruim. Jesus vai dizer que esse aí é que vai evitar mesmo. O samaritano, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Eita, gente, imagina. Um mestre da lei, um judeu de judeus, ouvindo um negócio desse. Que a raça que ele mais odiava é a raça que Jesus está dizendo que exerceu misericórdia. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, equivalente a 2 dias de trabalho, e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, eu farei um reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Olha que interessante. Olha o que é que Jesus está fazendo. Qual é a concepção que eles tinham? Eu primeiro rotulo a pessoa. Bruno é o meu próximo. Renato é o meu inimigo. Eu rotulei. Com ele, eu amo e ajudo, contribuo. Com ele, eu dou pancada, dou porrada, não quero nem saber. Que se arrebente. Primeiro eu rotulo, aí depois eu trato. Era assim que eles entendiam que a lei ensinava. Aí Jesus inverte a história. Jesus mostra um samaritano ajudando um homem que precisava de misericórdia. Esse homem, sendo misericordioso, vindo de uma raça que era odiada pelos judeus, exercendo um ato de misericórdia e amor para com aquele homem que ele nem sabia quem era. Aí Jesus chega a partir da ação, aí ele diz: agora interprete quem é o próximo. Ou seja, Jesus não rotulou primeiro para depois, ele está dando a ação para depois dizer: agora eu quero saber o rótulo. Qual é o rótulo? Quem é o próximo daquele homem? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Exerça de misericórdia. Seja um samaritano. Interessante, parece que Jesus brincava com fogo, né? Parece que ele queria morrer. E o que a gente vê aqui é então exatamente o ensino sobre o que é o próximo e sobre o que é amor. O que é o seu próximo? Todo aquele que Deus colocar perto de você. Esse é o seu próximo. Em qualquer circunstância e qualquer condição. É toda pessoa que está perto de você, em alguma circunstância da sua vida. É o seu próximo. E o que é amor? É agir para com ele, atendendo às necessidades que ele tem de ser amado. Não é mandar eu vou mandar um WhatsApp para ele dizendo: oh, amado do Senhor, serás curado. Chega lá, vê o homem no chão, todo ferido, aí diz: deixa eu pegar o WhatsApp dele. Vou mandar uma mensagem, mandar um emoji para ele. Uns amém, assim, dizendo: amém, meu irmão, Deus te abençoe. Seja bênção, oh, Jesus. E o cabo lá morrendo, o sangue descendo, ele, o irmão mandou uma mensagem para mim. Que lindo essa mensagem. Não. O homem não procurou saber quem aquele homem era, não procurou saber o que ele estava fazendo ali, apenas viu uma necessidade de misericórdia e exerceu a misericórdia devida com aquilo que ele tem. Então, amar é fazer com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Aquele samaritano olhou para aquele homem e não quis saber que nacionalidade ele era. Aquele samaritano olhou para aquele homem e disse: ele precisa de ajuda. Eu tenho a condição, eu tenho o tempo, eu tenho o momento, eu farei. Porque se fosse eu naquele lugar, eu gostaria que alguém me ajudasse. Se fosse eu naquela condição, eu gostaria que alguém me amasse.
Isso é amor. O significado do amor é seguido de ações que materializam esse amor. É interessante, né? Você está entendendo por que Deus é amor? Porque todas as ações divinas são amorosas. Até Deus em derramar a sua ira sobre o mundo é um ato de amor. Já parou para pensar nisso? Até a ira de Deus é amorosa para com a sua glória. Porque se não houvesse justiça, meus irmãos, que mundo terrível seria esse, sem esperança? Então Deus é amor porque todas as ações inerentes do ser de Deus é um esvaziamento de si para benefício de todos aqueles que estão ao seu redor. Isso é o ser de Deus. Ele é tão cheio em si mesmo, tão pleno e tão profundamente completo em si, que ele transborda amor em seu ser. Então, não é o amor, o ato não é Deus, mas Deus age com amor, por ser ele o próprio amor em ação. Está entendendo? João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você diz assim: como é que mediu o amor? Como é que eu meço o amor? Como é que se mede a intensidade do amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que havia de mais precioso para si, o seu único filho, perfeito e amado filho. Quer medir a intensidade do amor? Olhe para as ações de quem ama e olhe para quem está sendo amado, porque esse texto vai falar isso aqui, mais adiante, vocês vão ver. Porque se você ama quem te ama, isso não é amor, isso é troca de favores. Mas você olhar para seres como nós, pecadores, miseráveis, e saber que Deus oferece o que há de melhor nesse universo para pessoas como nós, e o que há de melhor no universo é a si mesmo, em sacrifício, por erros que nem deles são nossos. Deus amou de tal maneira que deu. Em João 13, 34, 35 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Faz assim, na tua cadeira que você está, faz igual aquelas igrejas, né? Olha para o irmão que está do teu lado, olha para quem está atrás, faz assim, dá uma olhada aí, dá um giro assim. Procura o cabo mais feio e olha para ele. Como é que vai ser isso? Aí complica, né? Os irmãos estão fechando os olhos para ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que amar essa pessoa aí que você olhou, mesmo que ela seja a mais feia que tem, a mais desagradável que tem, o maior inimigo seu, a pessoa que você diz: eu não suporto essa pessoa. Jesus diz: ame essa pessoa como você foi amado por mim. Você foi amado por Deus? Fui. Você merece o amor? Não. Então ame quem não merece. É assim que funciona. Ame quem não merece. E aí, não, mas eu amo minha amiga. É fácil demais amar tua amiga, linda, maravilhosa, que tu vai para o cinema, vai para balada. Para balada não, né? Vai para o restaurante, comer pizza. É lindo demais amar essas pessoas, que coisa maravilhosa. Mas dona Zefinha, não sei nem se existe aqui alguma Zefinha, se não existir não é você. É uma dona Zefinha que está precisando de ajuda, porque é uma pessoa idosa. Poderia receber uma visita de um jovenzinho, que poderia amar como ama sua avó e seu avô. Não é? Mas nós amamos aquilo que é confortável para nós.
Essa é a nossa prática de amar. E aí Jesus diz, não é assim que eu quero que vocês amem. Vocês vão amar como eu amei vocês. Vocês amem uns aos outros. E o que é amar? É você tirar o seu autoconforto para oferecer ao outro o que você gostaria que fosse oferecido a você se você estivesse numa estrada sangrando. Ou se você tivesse perdido o pai ou a mãe. Ou se você tivesse sofrido um acidente. Ou se você estivesse precisando de ajuda. Como é que você gostaria de ser amado? Ame. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Sabe como o mundo sabe que a gente é crente? Quando vê a igreja se amando. Tem gente que só serve para esquentar banco. Essas pessoas amam somente o seu próprio umbigo. Elas querem chegar na igreja e ver a cadeira organizada, a luz paga, o intérprete interpretando, a transmissão sendo transmitida para ele ficar muitas vezes confortável em casa, não precisar nem vir na igreja, porque afinal de contas, eu e para mim, eu em primeiro lugar, em segundo lugar eu, em terceiro eu. Não olho nem os pedidos de oração direito dos irmãos, nem orar eu vou orar por eles. Tem gente que é assim. E é isso que Jesus está dizendo. O mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos quando eles verem os seus atos uns com os outros. Não é o coração assim nas mídias. Eu amo meu irmão e minha irmã, vou marcar ele no stories e todos os stories do mundo eu vou marcar ele. Eita, é loves in the air. Ai, que coisa maravilhosa. Aí esse é o amor que o mundo vai ver? Não é. Porque tem artista que faz exatamente isso, no outro dia se separa de quem ele fez a... Aí o mundo diz, isso é hipocrisia, você acha que você está amando assim? Você é mais um no meio da multidão de hipócritas que esse mundo tem nas mídias sociais. Mas é na hora da dificuldade, na hora do aperto, que aqueles irmãos que te amam vão chegar junto, e vão estar lá para te ajudar. João 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Olha só, se vocês me amam, vocês vão guardar o que eu mando vocês fazerem. Aquele que tem os meus, João 14,21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Te amo, Deus, como tu és bom, Deus, eu te amo, Deus. Engana os outros, mentiroso, ladrão, enrolão, mas diz que ama Deus. Ama não. Você ama as mãos do Senhor quando elas te abençoam, porque o seu amor é a si próprio. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, faz essa análise. Se Deus hoje tirar de você tudo aquilo que você gosta, e Deus disser a você que só Ele vai bastar, como é que você se sentiria? Já fez essa pergunta? Você continuaria amando a Deus? Eu sei que você poderia ficar triste, é claro, você é humano. Mas você continuaria aos pés do Senhor, esperando dele as migalhas que caem da mesa? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, é esse quem me ama. Meu irmão, se você ama a Deus, você vai mostrar por meio da obediência. Entenda isso, amor exige ação, não é sentimento, é ação. Amar é ação, amar é uma escolha de olhar para alguém que você não gosta e servi-la. Isso é amar. Parou para pensar? Servir quem você não gosta é amor? Porque é exatamente isso que Jesus vai dizer aqui. Eu estou lançando os fundamentos, porque quando a gente lê aqui o texto, você vai dizer, caramba, agora faz sentido o que Jesus falou. Amar não é sinônimo de gostar. Gostar é questões de preferência social.
Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que eu já brinquei, né, uma vez que eu pensava assim, irmão, eu me incomodo com o ambiente barulhento. Eu dizia assim, será que eu sou autista? Que eu fico estressado com o ambiente barulhento. Se eu chegar eu não gosto de canto onde está com feira para mim eu fico perturbado. Olha o sangue, eu fico agoniado, eu não gosto. Se eu tiver de fazer feira, tem que ser num dia que não tem ninguém, se eu puder. Que eu fico assim, agoniado, estressado, eu começo a ficar perturbado. Eu não sei, né? Eu nunca fiz exame para saber, né? Mas quem sabe? Não sei, mas eu estava lá. Eu fico agoniado. Vamos pensar o seguinte. Se nessas circunstâncias em que você não gosta, você coloca de lado quem é você e sua preferência pessoal. Se minha esposa chegar para mim e disser, amor, eu preciso fazer feira. E o único horário que tem é o de pico. Eu vou lá? Estou falando uma coisa simples aqui. Eu me ponho de lado para fazer. Isso é amar, gente. Eu faço o que eu não gosto. Pelo outro. Porque se fosse a minha situação, eu gostaria que alguém fizesse. Na hora que eu precisar de ajuda. Não é assim? Então fazer o que você gosta é muito fácil. Eu amo estar no meio da galera, do barulho, da zoada. Então bora fazer feira nessa hora. Bora, que lindeza. É isso aí, o povo roubando os produtos uns dos outros, porque está em promoção. Que coisa linda. Bora fazer feira nessa hora. Eu adoro fazer isso. É muito fácil, você não gosta? Para você vai ser uma diversão. Agora quando você não gosta. É esse o desafio. É você vencer o seu coração. É você vencer a sua preferência. É você negar a si mesmo. Está entendendo? É você negar a si mesmo. João 14, 23, 24. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos morada nele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amor exige ação. É aqui, meus irmãos, que a coisa fica difícil. Porque, olha o verso 44. Volta lá para Mateus 5. Aí Jesus vem e diz, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Você já orou por aquela pessoa que está fazendo da tua vida um inferno? Já? Já pediu a Deus para salvar aquela alma? Já pediu a Deus uma oportunidade de pregar o evangelho para aquela pessoa? Já orou por ela? Por aquele que te machucou? Por aquele que te machuca? Por aquele que te faz sofrer? Você já orou por ele? No lugar de ficar cultivando ódio, você já cultivou oração? Sabe por quê, irmãos? Ele diz no verso 45, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Filho de peixe, peixinho é. E filho daquele que é amor, ama. Sabe por quê? Sabe como é que Deus ama? Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Ele abençoa até aquele bandido que está numa cadeia preso porque matou alguém. E Ele manda uma comida bem quentinha para ele. Uma caminha para ele dormir. Ele faz o bem até aqueles que são maus. É esse que é o Pai Celestial. E o Filho faz as mesmas coisas. Abençoa até aqueles que não merecem nada. Minha identidade, meus irmãos, é ser um filho de Deus. E as minhas ações refletem essa identidade. Quem você é? Essa é a pergunta. Quem você é? Você vai dizer, eu sou um filho de Deus.
Eu nasci de novo. Sou uma nova criatura, nascido segundo Cristo, redimido pelo sangue do Cordeiro. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é minha identidade, esse é quem eu sou. Então, meu irmão, o que você faz tem que refletir quem você é. Assim como o gato gosta de peixe, o Filho de Deus ama e gosta de amar. Eu faço as coisas porque sou um filho de Deus. Eu não faço em resposta ao que os outros fazem. Eu faço em resposta ao que eu sou. Você está entendendo? Você deve fazer as coisas em resposta de quem você é e não do que os outros são. Porque não são eles que definem tua identidade. Não é o teu inimigo que diz quem você é. Não é o teu amigo que diz quem você é. É o Pai que te gerou, que diz que você é filho dele. E essa identidade que você tem é que vai gerar as ações que você deve ter. Essa é a essência de negar a si mesmo. Eu não sou mais aquele miserável pecador do passado que fazia as coisas conforme achava vantagem, que amava a mim mesmo mais do que tudo, e que ao próximo como o último da minha lista. Não, eu não sou mais esse, eu sou aquele que ama o meu Pai sobre todas as coisas e que desejo amar o meu próximo como eu gostaria de ser amado. Esse é quem eu sou. Eu nego essa natureza pecaminosa, adâmica que existe em mim. Eu nego a mim mesmo. Se alguém bater numa face, eu ofereço a outra. Se alguém me pedir andar 1 milha, eu ando 2 com ela. Porque não é a minha honra que importa, é a honra do meu Pai. Não é a minha vontade que importa, é a vontade do meu Pai. A minha identidade é a dele. É a ele que eu fui chamado para mostrar ao mundo que sou filho. É dele que eu fui chamado. É a ele que eu pertenço. É por ele que eu fui comprado. É por ele que eu fui adotado. Eu não sou alguém sem pai. Eu tenho um pai que cuida de mim, que me gerou, que me salvou, que me transformou. E é essa a minha identidade. E eu quero refletir o caráter do meu pai. Essa é a sua identidade, meu irmão? Olha o 46 a 47. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Publicano era político, gente. Os políticos não chegam lá na hora da... Eu recebo tanta mensagem. WhatsApp, período de político, pastor, eu quero fazer uma visita na sua igreja. Eu digo, bem, vai lá, meu irmão. Mas deixa eu lhe dar um aviso. Eu não deixo ninguém subir no púlpito, não. Pastor, tá certo. Você já viram algum vindo aqui? Faz 8 anos. Não veio um. E é interessante que é só nesse período que vai se aproximando, começa logo a aparecer os amigos. Amigões. É muito fácil, gente. É muito fácil. Fazer o bem para quem eu sei que eu vou receber. Para quem eu sei que eu vou ter vantagem. Para quem eu sei que eu vou receber palmas. É muito fácil. É isso que Jesus está dizendo. Amar dessa maneira, o mundo ama assim. Mas vocês não são isso mais. E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo. E aí, meus irmãos, uma coisa que acontece com o Sermão do Monte, sabe o que é? O Sermão do Monte é uma espada de 2 gumes. Ele fere e salva. Sabe por quê? Porque o Sermão do Monte, ele mostra para a gente quem a gente é de verdade. E por que o ser humano é condenado. Eu imagino que cada sermão do monte que a gente está acompanhando aqui, cada pregação, você faz assim, meu Jesus, como eu sou sujo. Jesus amado, eu sou um... Não aguento mais não. Tem um irmão que chegou para mim e disse, pastor, não aguento mais não. Toda semana é uma pancada, uma porrada, e vai piorando. E vai piorando, como é que vai ser agora? Mas ao mesmo tempo que nos revela quem somos de verdade, nos esvazia da nossa autoestima. Eita, olha aí, voltou. Para nos dar a estima do alto. Gostou da frase de efeito? O Sermão do Monte nos livra da nossa autoestima,
para nos dar a estima do alto. Ó, o pessoal da mídia aí, vai escrever aí. Sabe qual é a estima do alto? É que você, mesmo sendo quem é, o Senhor te amou e mandou o Filho dele para você, para morrer no teu lugar. E se você crê nisso, você é amado. Se você entregar sua vida ao Senhor Jesus, é porque você é amado. E quando a gente descobre que a gente é amado, a gente descobre que é bem-aventurado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque veem sua miséria e eles se tornarão ricos. Bem-aventurados são vocês quando descobrirem que vocês não são o que acham que são. Vocês são felizes quando negam a si mesmos, porque é quando vocês negam a si mesmos que vocês recebem o maior tesouro que há, a maior riqueza, o sangue do Cordeiro, que te salva. É quando você descobre que é pó, é quando você descobre que não é nada, que você se torna tudo, que você é amado. É quando você descobre que não merece amor nenhum. Que contradição, gente. Que contradição é o Sermão do Monte. E no lugar de eu estar enchendo tua autoestima, eu estou revelando que sem Cristo você não tem estima do alto. É por isso que ele termina no verso 48 dizendo: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Sejam perfeitos, como o Pai de vocês é. Revele a natureza dele. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor amou seus inimigos. Eu quero fechar com esse texto, Romanos 5, do 8 ao 11, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sabe por que você tem que entender que Jesus é tudo? Porque Ele é. E sem Ele você não é nada. Você está entendendo? Por isso que você precisa entender que Jesus é tudo. Quanto mais de Cristo você se encher, mais capacitado a amar você estará. Quanto mais relacionamento com o Senhor Jesus você tiver, mais maravilhado você vai ficar. Quanto mais você se esvaziar, mais filho de Deus você mostrará ser a esse mundo. E esse é o nosso chamado. Ser perfeitos, como nosso Pai é. Vamos orar?